Olá, você está no Próximo Capítulo Podcast. Se você é novo por aqui, eu sou a Ana e eu e a Gabi criamos esse podcast para ler e comentar sobre livros. Nessa temporada, a gente voltou para o mundo mágico de Harry Potter, relendo o segundo livro da série, Harry Potter e a Câmara Secreta. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 8, chamado A Festa do Aniversário de Morte. Oi, Gabi, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem e você? Por aqui tudo normal. Darling, antes da gente começar a falar desse capítulo maravilhoso que a gente vai falar hoje, vamos fazer o resumão da semana passada. Eu vou tentar meu melhor aqui e você dá o input caso eu tenha esquecido alguma coisa, tá? Tá bom. Basicamente, a gente confirmou que o Colin é um fã meio desagradável, que fica no pé, enchendo o Bem saco de Harry Potter. Uhum. A gente... o capítulo serviu pra gente descobrir que o Lucius Malfoy comprou a vaga do Draco no time da Sonserina, dando a vassoura mais nova pra todo mundo, a Nimbus 2000 ou 2001? 2001 já. O Ok. Harry tem a Nimbus 2000. Ah, tá. Então... E a gente também descobriu o que significa sangue ruim, que é um dos piores xingamentos do mundo bruxo. Uhum. E que, além disso, a gente confirmou que a varinha do Rony tá mesmo ruim, porque ele foi tentar lançar um feitiço no Malfoy e voltou nele, né? Foi bem feio. E aí os dois meninos foram pagar as punições dele, cada um com uma pessoa diferente. O Harry foi com o Gilderoy e aí ele começou a escutar vozes estranhas, vozes invisíveis. Do além. Do além, falando de matar, rasgar, comer e sangue. E ele voltou pro quarto dele achando que ele tá ficando louco. E por enquanto eles foram dormir, porque afinal já era tarde. Já era tarde. Não, você cobriu bem mesmo, né? Vimos já que existe xenofobia. Uhum. E exatamente, acho que o ápice do capítulo foi bem esse finalzinho, né, dele, não ele indo dormir, mas dele descobrir, ou dele ouvir essas vozes, né, que o Gilderoy, diga de passagem, ele não escutou, né, quando o Harry falou, você tá escutando? Ele falou, hã? Não. Então ele, é só o Harry até o momento que escutou as vozes. E esse capítulo 8, Ana, que a gente começa hoje, que chama A Festa do Aniversário de Morte, esquisito, ele começa, né, o capítulo, já que você fez um resumo tão bem, vamos lá. A gente já está em outubro, né, então lembra que o ano letivo no hemisfério norte começa em setembro, então já tinha se passado um mês, mais especificamente quase 2 meses, porque eles já estavam bem próximos do fim de outubro, então já estava bem friozinho. O capítulo começa com uma onda de gripe rodando ali, Hogwarts geral, professor, zelador, aluno, vacina todo de gripe mundo. não rola no mundo de Red. Aparentemente não, a gente não sabe se eles são anti-vaxxers ou se realmente não existe a vacina, gente. Interessante. E aí todo mundo indo para a enfermaria, a Madame Pomfrey lá passando, dando lá os remédios, lá as poções, à torta e à direito. Se você não se lembra, no capítulo anterior também, quando eles foram visitar o Hagrid, né, eles viram as abóboras que o Hagrid estava plantando, ou no capítulo passado ou no anterior. E aí que ele estava dando, né, uma poção de engorda para as abóboras estavam bem gordinhas, já estavam do tamanho de um barraco, né? Então elas estavam bem prontas pro Halloween, né, para a festa do Dia das Bruxas. E o Olivia Wood, né, ele continuava a todo vapor com os treinos de quadribol, fizesse sol ou fizesse chuva, ele estava destinado que eles iam ganhar aquele ano a taça de quadribol das casas, né? Não que a gente se importe, né? A gente já também descobriu, isso foi uma grande descoberta no capítulo passado, que eu e a Ana, a gente não se importa tanto, assim, as partes de quadribol no livro poderiam facilmente ser puladas e no filme facilmente adiantadas, né? Já descobrimos isso, daquela preguicinha. Mas enfim, eles continuavam treinando, fizesse sol, fizesse chuva. Naquele treino em particular estava fazendo muita chuva, os meninos estavam miseráveis, né? Ninguém queria treinar, estava bem pesado. E além de tudo isso, eles tinham os gêmeos, né? O Fred e o Jorge, eles tinham espionado um treino da Sonserina e viram que a Nimbus 2001 era realmente incrível. Os caras estavam assim matando a pau, né? E aí, né? Terminando esse treino particularmente molhado, o Harry, que estava todo cheio de lama, ele entrou no castelo, né, e ele deu de cara com o fantasma de Grifinória, que é o Nick quase sem cabeça. Primeira vez que ele aparece nesse livro, né?
E aí o Harry cumprimentou o Nick, ele também viu que o Nick também tá... O Harry estava bem pensativo, preocupado, e ele viu que o Nick também estava bem pensativo, bem preocupado. E aí o Harry perguntou, né, pra ele, né, falou, o Nick falou, você tá com uma cara de preocupado, e o Harry falou, você também, Nick. Aí ele falou, o meu nem é tão importante assim. Aí ele conta que ele tinha aplicado para uma vaga numa sociedade de caça sem cabeça, mas ele não satisfez as exigências, gente, porque afinal ele era quase sem cabeça e não Justo, decapitado. né? Regras são regras. Faz sentido, né, gente? Se você tá lá aplicando para ser, por exemplo, aeromoça e eles falam que você precisa ter 1,70 m, se você tem 1,50 m, você não vai atender as exigências, entende? Tipo, existem exigências e se você precisa ser decapitado, quase sem cabeça, não atende, né, gente? Aí ele leu a carta lá de rejeição que ele recebeu do Sir Patrício, né, falando que não tinha como incluir o Nick, né, porque ele, como sócio do clube, porque definitivamente ele não ia conseguir participar de algumas atividades que exigiam uma cabeça 100% decapitada. Agora eu te pergunto, Ana, não daria talvez para cortar o fantasma? Sei lá, né? Não é possível. Acho que o fantasma ele é só uma replicação do que era o físico, né? Entendi. Então não tem mesmo como, né, gente? Porque eles vão comentar aí até mais pra frente, cuidado pra não atravessar um fantasma. Em teoria, você tá quebrando ele quando você tá atravessando, mas aí ele se remonta. Reconstitui, né? Isso. Pode ser. Eu gostaria de ter ajudado o Nick nesse ponto, né? Sim. Mas ele falou, bom, tudo bem, acontece. O que tá te preocupando, Harry? Aí o Harry, que definitivamente não era uma preocupação tão grande quanto a de Sir Nick, né? Ele falou assim que não tinha, né, muito que podia ser feito, porque ele estava preocupado com essas nimbus, né? Com as vassouras dos Sonserinas, né? E o Nick não teria como ajudar, a não ser que ele tivesse de onde tirar Nimbus 2001 para todo mundo do time, né? E aí realmente não tinha, né? E aí eles estavam lá, um lamentando a situação do outro, quando a Madame Norra chegou, que era a gata do zelador, né, gente? Ela chegou e fez com que a conversa acabasse, né? E aí o Nick já falou, olha, Harry, você tá todo enlameado, você tá todo sujo, o Filch já tá de mau humor, porque ele pegou a gripe, e uma galera lá numa sala de aula também acidentalmente jogou uns trecos no teto, ele tá limpando a tarde inteira, vai embora, porque a coisa vai ficar feia se ele te pegar aqui. E aí o Harry falou, não, você tem razão, ele foi andar, gente, não deu tempo. O Filch apareceu do nada, irritadíssimo, e mandou o Harry seguir ele até a sala do Filch, né? Aí eles chegaram na sala, era uma sala que cheirava a peixe frito, gente. Tinha umas correntes, umas algemas penduradas, meio sala 50 tons de cinza ali, né? De punição. Tinha arquivo para tudo quanto é lado de todos os alunos que já tinham sido punidos pelo zelador, e tinha até, o Harry conseguiu ver que tinha até uma gaveta especial para o Fred e para o George. Eles realmente são troublemakers, né, gente? Eles dão trabalho mesmo, uma mão cheia ali, né? E aí o Filch sentou na cadeira dele, pegou uma caneta, né, uma pena, começou a escrever o crime do Harry. Harry Potter, crime. E o Harry falou, cara, é só lama, só trouxe lama pro castelo. E aí o Filch já falou, isso daí vai me render uma hora inteira de trabalho. Gente, então por que ele estava tão irritado assim? Eu fico pensando, Ana, por que então ele não deu o esfregão pro Harry e mandou o Harry limpar, sabe? Tipo, que quanto drama, ainda ele fez o cara andar até lá, sujou mais ainda o castelo, né, gente? Então, ele falou que estava cansado de tanto serviço e pouco reconhecimento. Aí ele voltou a escrever, né, sujar o castelo, sentença sugerida. E aí ele começou a escrever quando ouviram um baque ensurdecedor vindo do teto da sala do Filch, que era o Pirraça, o poltergeist do castelo, que ele adorava irritar o Filch. Ele passou lá e causou maior estrondo, gente. Aí o zelador ficou mais irritado ainda, ele falou, saiu correndo e não terminou ainda, não tinha terminado ainda a sentença do Harry. E o Harry ficou grato, né? Ele não era muito, muito fã do Pirraça, mas ele falou, até que bom, né? Vou agradecer esse oportunismo, essa oportunidade de relaxar um minuto, né? E o Harry falou, eu acho que eu vou ficar aqui, porque eu acho que vai ser melhor. Que se eu for embora, o cara vai ficar mais bravo ainda, né?
Então ele viu que tinha uma cadeira lá, toda destruída, comida por traças, ele foi sentar lá, ele sentou na cadeira. Quando você tá, né, normalmente, gente, você vai na sala de alguém, você tem que ficar sentado e quietinho. O Harry não ficou sentado e quietinho, ele viu que tinha um envelope roxo na escrivaninha. E ele achou peculiar, né? Um envelope roxo, que será que se trata, né? E aí ele pegou o envelope e era um curso de magia por correspondência para principiantes, gente. O Feitiço Expresso. Aí o Harry falou, nossa, que é isso, né? Vou dar uma olhada. E aí começou a olhar o conteúdo do curso e ficou pensando se então o Filch não era um bruxo formado. Gente, acho que ficou bem claro, né? Que ele não era um bruxo formado. Se você tá fazendo um curso para magia de iniciante, significa que você não terminou o curso avançado, né? E, amiga, e esse julgamento do nada do Harry? E o Hagrid, ele também não é um bruxo formado. E aí? Justo. Eu não senti que foi um Julgamento. julgamento. Por que você sentiu que foi um Não, acho julgamento? que foi mais pelo jeito que você falou. Ele só quis mesmo. Talvez o pensamento só passou pela cabeça dele. Ah, então quem sabe ele não é formado ainda. Eu não quis soar como julgamento. Definitivamente ele falou, então talvez o Filch não seja formado, que ficou um pouco óbvio, né? Você está fazendo um curso de básico, mas ele não. Eu não senti julgamento, foi realmente curioso. Ele ficou curioso para ver do que se tratava. Amiga, agora abrir correspondência alheia é crime, não? É crime. Mas já estava aberta. Ah, então pode olhar. Acho que se já tá aberto, né? Você não é tão dos crimes o menor, né? Entendi. Sei lá. Se fosse aberto, se fosse fechado, aí sim é crime. O bom senso, porém, não. A curiosidade, né? Matou o gato, não é isso? A curiosidade matou o gato. Exatamente. Definitivamente, ele não tinha que ter mexido em nada, né? Ele já estava em maus lençóis, né, gente? Ele já estava lá para tomar um castigo. E aí o cara ainda vai lá e vai fuxicando, né? Enfim. E ele tava lá lendo o conteúdo e aí ele escutou o barulho de volta, né? Ouvindo, né, que o Filch estava voltando. Aí ele jogou o envelope em cima da escrivaninha, não exatamente onde estava. Regra número 1 do crime, né, gente? Se você vai fuxicar, presta atenção, tira até uma foto de como que a situação tá antes, para você colocar exatamente de volta. Né? Não adianta nada. Você vai lá, pegou o diário de alguém. Aí você lê o diário todo, bota o marca-páginas na página errada, bota o diário, tipo, tava em cima da cama, você bota embaixo da cama, né? Posiciona. Seja um pouquinho mais esperto, né? Estratégico. Ou melhor, nem fuxica. Mas já que vai fuxicar, pratica o crime corretamente, né? Enfim, Filch entrou, tava conversando com a Nora, a Nora, a gente não pesquisou isso, né? Com a Nora, ou a Nora, sobre um armário que desaparece quando ele entrou na sala e ele viu que o envelope de fato olhou pro Harry, olhou pro envelope, olhou pro Harry, olhou pro envelope, ficou constrangidíssimo, muito constrangido e perguntou horrorizado se o Harry tinha lido a carta do amigo dele. A famosa desculpa, né? Eu tenho uma pergunta para um amigo de um amigo meu, gente. Não é comigo, não é para mim, mas eu vou perguntar o que um amigo perguntou. E essa carta justamente era para o amigo do Filch, né? Aí o Harry falou com a maior cara lavada, não vi, não olhei nada, não sei do que você tá falando. Aí o Filch ficou, de fato, muito atordoado, muito envergonhado, exposto, né, gente? Total exposto, porque eu imagino que no mundo dos bruxos, você não ser um bruxo formado é sim uma forma de inferioridade, né? A pessoa se sente inferior. Não que seja, não é que estudos te levam que é tudo na vida. Mas eu imagino que seja aí um motivo de vergonha, né? Você não terminar o curso. E então ele ficou atordoado, então ele mandou o Harry sair depressa da sala dele. Ele falou, não que você tenha lido, e não que meu amigo vá se incomodar, mas, né, ele falou, não interessa, sai daqui, vai embora. Ficou totalmente atordoado, gente. Aí o Harry saiu, né, nem acreditando na sorte que ele tinha tido. E ele encontrou de novo com o Nick no corredor, e o Nick falou, e aí, deu certo? Funcionou o plano, né? Aí o Harry falou, aí o Harry olhou e falou, eu pedi pro Pirraça jogar um armário em cima da sala do Filch para distrair o cara, para você não tomar suspensão, né? Não tomar
não é Castigo, suspensão, punição. castigo, é punição. Aí o Harry ficou muito feliz, ele não estava esperando. Ele falou, nossa, Nick, muito obrigada mesmo, deu super certo. E aí o Harry, ele viu ainda que o Nick estava segurando a carta de recusa dos cavaleiros lá de caça, né, dos caçadores. E aí o Harry falou, não tem nada que eu possa fazer pra você, tem algo que eu possa te ajudar, né? E aí o Nick falou, olha, na verdade tem. Não oferece a mão, gente, que vai o braço. Aí ele falou, tô dando uma festa de 500 anos da minha morte, nas masmorras altas do castelo. Ia ser uma honra se você, o Rony e a Hermione pudessem ir. Mas, claro, né, gente? Nem tudo é fácil assim, dar um pulo lá. Era justamente no mesmo dia da festa do Dia das Bruxas da escola, que era aquela super festa, com altos comes, altos bebes, Só super deve perder decoração. pro Natal, né? Só deve perder por Natal, exatamente. Então, né, o Harry não ficou sem jeito, né? O cara tinha feito a maior situação ali, né, para ajudar ele. Então ele falou: não, vamos sim, eu vou sim, com certeza. Conte conosco. Já pôs até os amigos, né, no meio do caminho. E aí o Harry falou, aí o Nick ainda falou assim: olha, Harry, se você puder, quando o Sr. Patrício, né, o decapitado que mandou a carta, recusa aparecer na festa, se você puder comentar que eu sou um fantasma aterrorizante, ajudaria bastante. O Harry falou: não, fica tranquilo, vamos também falar sobre isso, vai ser normal. Ele chegou lá na sala de Grifinória, né, e na sala comunal, e aí contou para Hermione e para o Rony a cilada.com que ele tinha colocado o programão de índio que ele colocou os amigos, né? Uhum. A Hermione achou o máximo, falou, nossa, deve ser assim, bem único, né? Quem que é convidado para uma festa de fantasma ainda em vida? Legal, sensacional, vai ser muito divertido ir para uma festa de aniversário de morte. O Rony já achou um pouco depressivo, ele falou, esquisito, né? Alguém comemorando aí o aniversário de morte, mas, gente, se você já morreu, não tem mais como você comemorar a sua vida, né? Então, Justo. eu achei uma forma bem positiva de você comemorar a sua atual condição. Então, comemore a morte mesmo. Beleza. Aí o Harry, né, falou, bom, gente, tá feito. Bota aí na agenda, dia 31 de outubro, a gente tem a festinha do Nick. E ele ia começar a contar a situação toda com o Filch, né, sobre o que tinha acontecido, que ele tinha visto lá o envelope, já propagar a fofoca do amigo do Filch, né, gente? Nisso que eles estavam lá, a sala estava bem cheia e o Fred e o Jorge eles estavam brincando com uma salamandra na lareira, jogando aqueles filibusters lá, os filibusteiros, né? Os fogos de artifício na salamandra, tarará. A salamandra saiu quicando da lareira, assistindo fogo. O Perry desesperado, tava assim, um pandemônio ali, né? E aí, esse ocorrido, ele destruiu a linha de pensamento do Harry, ele acabou até se esquecendo de comentar sobre o Feitiço Expresso, né? O curso de correspondência. O famoso curso à distância. EAD. Isso. Tão famoso hoje em dia, né? Hoje tá pop, na época lá era como chama? Tecnologia de ponta. Aí, beleza, gente, foram passando os dias, né, aí o Harry cada vez mais se arrependendo da promessa. Chegou o dia D, né, dia das bruxas. Harry se arrependeu amargamente da promessa, né, que ele fez precipitada pro Nick, porque a escola estava totalmente decorada pro dia das bruxas, né, então tinha morcegos no teto, as abóboras lá do Hagrid já estavam cortadas e cabiam 3 pessoas dentro, então estavam todas iluminadas, estava assim um clima bem festivo. Eu gosto muito de Dia das Bruxas, eu acho que as cores são bem legais, o laranjão, o vermelho, o amarelo, roxo, né? O roxo, o preto, então assim, tava tudo muito, muito, muito bonito. Então ele estava arrependido, até porque a comida lá também era bem deliciosa, né? Eles têm aquelas sopas delícias de abóbora. Eu fiz um ano camarão no abobó. Não, camarão na abobó não, desculpa, gente. Camarão na moranga. Delícia, gente. Total clima para isso, né? Mas a Hermione lembrou que promessa é dívida, né? Então ela ali ensinando levemente um pouco mais de princípios e valores, né, para os rapazes, né? Falou, promessa é dívida, a gente se comprometeu, a gente tem que honrar a sua palavra, né?
Então, eles foram honrar a palavra do Harry, Hermione e Rony de associação, mas foram os três, né? Os três amigos foram. Chegaram lá nas altas masmorras, muito frio. Tava muito frio, porque cada vez que subia ia esfriando. Pensa, não tem calor humano, que são tudo fantasmas, né? Então, o negócio tava bem frio. E eles foram recebidos pelo aniversariante. O Nick recebeu eles e a cena era bem incrível. Aí fala que na masmorra continham centenas de pessoas esbranquiçadas e translúcidas, a maioria deslizando por uma pista de dança sob o som medonho de 30 serrotes musicais, tocados por uma orquestra reunida em cima de uma plataforma drapeada de negro. Um lustrino alto projetava uma luz azul meia-noite com outras 1000 velas negras. Tava tão frio que dava para enxergar a respiração. Os meninos viam a respiração deles, que formava uma nevoazinha na frente. Eles tiveram a impressão que eles estavam entrando numa câmara frigorífica, gente. Que festa é essa? Festa estranha com gente esquisita, né? Já diria Renato Russo. Então, eles deram lá, falaram, vamos dar uma voltinha, né? Vamos ver o que está acontecendo. Vamos dar uma circulada. Aí eles viram o Frei Gorducho, que é o fantasma da Lufa-Lufa. Viram o Barão Sangrento, que é o fantasma de Sonserina, e o povo tava meio evitando ali o Barão. Então, até o fantasma da casa de Sonserina era desagradável, gente. Aí eles estavam dando a girada aí. Como foi, Ana, que eles falaram? Circulada. A circulada. Eles estavam dando a circulada e aí a Hermione falou assim, gente, não, meia volta, meia volta, meia volta. Sai que eu não quero falar com a murta que geme. Aí os meninos olharam pra ela, quem? Gente, murta o quê? Aí ela explicou que tem um fantasma, a murta, que assombra um boxe do banheiro feminino no primeiro andar. Então era muito desconfortável. Você ia pro banheiro e tinha lá uma das portinhas, tinha um fantasma chorando, destruindo, quebrando coisa. Então ela evitava, a Hermione falou que ela evitava aquele banheiro a todo custo. Aí eles, tá bom, então vamos ali, né? O Rony falou, olha, tem uma mesa de comida, vamos ali na comida. Vamos em direção à comida, então. E eles chegaram lá bem esperançosos, mas a esperança, tipo, acabou no minuto que eles viram a comida. Tava tudo que tava sendo servido tava podre, gente. Então tinha peixe com verme saindo, tinha fungo nas comidas que estavam lá. Então, assim, tudo podre, né? Eles estavam ali horrorizados. E a Hermione, com ar de quem entende das coisas, falou, eles devem servir estragado porque acentua o gosto. Então... não ia ser uma festa que ia dar para comer, gente. Então, pensam, super frio, os meninos com fome. Então, quando você tá com frio e fome, parece que o frio potencializa, né? Ele podia, eu acho que o Sir Nicholas, ele podia pelo menos ter pedido, né, para os meninos aparecerem na festa depois de terem comido, né? Tipo, ele podia ter falado, olha, vai lá na festa do Dia das Bruxas, janta e você vem, porque é uma festa um pouco mais, assim, a minha festa é um pouco mais pro público morto, né? Sei lá, poderia ter falado alguma coisa, né, gente? Ou os meninos poderiam aparecer um pouquinho. É que também é britânico, né? Eu penso já como brasileira. O brasileiro, né? Você fala, amiga, vem aqui em casa às 8. Você já sabe que a pessoa vai aparecer às 9, né? Mas o britânico tem aquela pontualidade, aquela cordialidade um pouquinho mais forte que nós brasileiros, né? E, Gabi, por exemplo, a gente sempre tem aquela famosa, vou dar uma passadinha, que literalmente é uma passadinha, você passa, cumprimenta a pessoa, entrega o presente, fica ali 1 hora no máximo, chega cedo para ir embora cedo, ou chega tarde para ir embora cedo. Isso. E você acaba indo em todos os compromissos que você pode ter no primeiro dia, naquele mesmo dia, porque acontece, né? Sim, você tá. É um período festivo, né? O Sir Nicholas, eu imagino que eu, como festa do aniversário de morte, eu entenderia se a pessoa desse só uma passadinha mesmo, né? Tipo, olhou, acenou e foi embora. Concordo com você, mas não foi o que pareceu, porque eles ainda foram lá dar a circulada, né? Eles estavam ali socializando. Eu acho que você já viu o aniversariante, trocou meia palavra com o cara, já dava pra picar mula, né?
E eu também acho. outra coisa que deu pra perceber é que não tava uma festa vazia, né? Tava atividade paranormal ali no explodindo. Rolando, É. exato, E- rolando solto. Então, ele não tava sozinho na festa, né? Eles não quiseram ficar lá pra, poxa, dar uma animada no fantasma. Pode ser que o Harry ficou um pouquinho mais pra ver se o tal do Sr. Patrick Patrício, é. aparecia, né? Não sei. Mas assim, novamente, você não precisa, você poderia ter aparecido um pouquinho mais tarde, porque aí o Sr. Patrício com certeza já estaria lá, você já poderia fazer sua aparição, o seu comentário, né? Uhum. Então, Ou escrever um cartão, nossa, é tão assustador que eu prefiro deixar o cartão. tô com tanto medo que nem vou, exato. Uhum. Então, definitivamente, faltou um pouco ali de jeitinho brasileiro, né? De ginga. Bom, nisso que eles estavam lá, o Pirraça saiu debaixo da mesa e falou assim: olha, achei descaso vocês meterem o pau na murta. E como o nome de Pirraça já indicava, ele chamou a murta Uhum. pra pirraçar mesmo, né? Falou: Murta, vem aqui, ó. Aí a Murta veio, né? E aí o Harry olhou pra cara dela e falou assim, e pensou, nossa, eu nunca vi alguém tão triste na minha vida. Então, assim, devia ser uma cena bem triste, bem depressiva mesmo, né? Aí o Pirraça falou, quando ela chegou, ele falou, olha, a Hermione estava justamente falando de você. A Hermione ficou em choque, né? E ela tentou driblar a situação, falou, não, eu só falei que eu tava contente que você tinha saído do banheiro e que você tá muito bonita essa noite, né? Não foi isso, meninos? Aí os meninos, né, concordaram. Depois que tomaram uma cotovelada da Hermione, né? E aí a Murta começou a chorar, lágrimas prateadas, porque ela sabia que eles estavam mentindo. Ela falou que sabia que o pessoal chamava ela pelas costas de Murta chorona, de Murta infeliz, de gorda, de feiosa, de apática. E o Pirraça complementou: não se esqueça de espinhenta, Murta espinhenta. Aí foi a gota pra Murta, tadinha. Ela saiu correndo, chorando, saiu da masmorra, certamente voltou para o banheiro. Desagradável, esse Pirraça é bem desagradável, né, gente? Não seja como Pirraça. Não cria essa situação. Não perca o amigo pela piada. É uma coisa feia isso, né? Uhum. A não ser que o amigo esteja na piada também, esteja curtindo a piada. Não foi o caso da Murta, gente. Ela não estava curtindo. Enfim. Os meninos foram lá novamente parabenizar o Nick. Eu imaginei que seria o momento deles darem o parabéns, festa legal, animada, estamos indo embora, né? E aí o Nick, eles estavam conversando com o Nick, e aí 12 cavaleiros sem cabeça chegaram em seus cavalos, gente. Todo mundo começou a aplaudir, né, tipo, ovação, e o Harry começou a bater palma também, mas ele parou quando ele viu a cara de desgosto do Nick, né? E era o Sir Patrício. Patrício chegou, veio dar oi pro Nick, aí olhou que tinham humanos, né, e o Harry... Com que olho, amiga? Como assim, Nossa. com que olho? Ele Ele tem não a é... cabeça, ele trouxe Tá a cabeça segurando dele. aqui? Ah, A cabeça veio junto. não sei. Ela não vem no pescoço, mas ela vem É, acompanhada, porque ok. até no segundo momento, que era o que eu ia falar, eles começam a jogar hóquei com as cabeças. Então, em vez É da verdade. pedrinha preta, eles jogam cabeças. Então, assim, eles têm a cabeça. Só não tem no lugar certo, né? Tipo o filme do Johnny Depp lá, Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? A cabeça tá em algum lugar. Só não tá na cabeça, no pescoço. E o Nick não. O Harry Potter, no momento, assim, zero timing, né, gente? Você tem que saber, assim, você tem que criar um contexto, né? Você não fala assim, oi, eu morro de medo do Nick. Mas foi o que o Harry fez. Falou que o Nick era um fantasma aterrador. Bom, não, na verdade, o Patrício chegou e falou assim, oi, Nick, chegamos aqui, sinto muito que você não entrou na caçada. E o Harry foi falar, olha, eu acho o Nick muito aterrorizador. Né? E o Patrício deu uma risadinha e falou assim: certamente ele falou e para você falar isso, né? Deu risada, ignorou os meninos e foram lá começar a partida de hockey, que tomou o tempo todo. O Sir Nick tentou fazer o discurso dele de aniversariante, ninguém tava dando bola para ele tava super frustrado, tava assim, uma super. Ninguém mais. Virou a atração da festa, né? Os 12 cavaleiros jogando hockey. Os meninos estavam congelando e famintos, então eles decidiram que era hora de ir embora, gente. Quanto tempo se passou, assim como a Ana falou, eu não sei.
né? Não sei se foi... Não me pareceu ser simplesmente, assim, uns 10, 15 minutos. Me pareceu que eles ficaram um bom tempo lá, né, Ana? Uhum. Aí eles estavam voltando pro saguão ainda, na esperança de que ia ter comida, que eles iam conseguir comer, aproveitar um pouquinho o restinho das festas, da festa, né, das comemorações, quando o Harry escutou rasgar, romper, matar. Aí, nossa, pesado, né, gente? Aí o Harry parou, pediu pros amigos ficarem quietos, aí veio a segunda parte, né? Tanto tempo. Não, tanta fome. Tanto tempo. E aí a voz continuava. Matar, hora de matar. E aí a voz começou a subir, gente, as paredes, o que foi muito estranho. Se vocês lembrarem, no capítulo passado, o Harry, ele achou que era alguém que tinha entrado, porque o Harry tem uma capa da invisibilidade, que ele usou bastante no livro 1, e a gente ainda não ouviu dela nesse livro, pelo menos, né? Não teve notícias da capa. Mas quando o Harry estava lá na sala do Lockhart, pagando detenção, quando ele conversou com os meninos, ele achou que era alguém que tinha entrado com uma capa de invisibilidade, mas até o Rony, ele menciona, esquisito porque você não viu ninguém abrir a porta. Então ele achou esquisito que a voz, ela começou a subir pelo teto. Ele falou, será então que é um fantasma que tá falando, né? Porque como que subiria pelo teto, né? Assim, subiu pela parede rumo ao teto, né? Ou seja, não é algo que tá ali dentro da cabeça dele. Ele tá escutando o som se movimentar. Ele consegue perceber esse movimento, né? Não tá dentro da cabeça dele. E 2, não teria como ser uma pessoa com a capa da invisibilidade, porque a capa da invisibilidade não daria poder pra pessoa ultrapassar sólidos, né? Você tem que abrir a porta. A pessoa não te vê, mas você tem que abrir a porta. Você tem que andar no chão, não tem como você escalar a parede, né? Aí o Harry, ele não entendeu como que estava subindo pelo teto, né? Mas ele decidiu, por que não, né, gente? Botou o chapéu de CSI dele, /policial, e foi atrás, começou a correr para o primeiro andar. E os amigos, em vez de procurarem ajuda, né, de adultos, de bruxos já formados, né, eles foram atrás do Harry. Chegaram lá no primeiro andar e ele ouviu a voz falando assim, sinto cheiro de sangue. E depois mais alto, sinto cheiro de sangue. Aí o Harry entrou em desespero, nó no estômago, ele falou, meu Deus, essa voz vai matar alguém, a voz vai matar alguém, a voz vai matar alguém. E parece que eles saíram correndo pro segundo andar. E aí os amigos de novo atrás dele. Eu fiquei um pouco confusa, porque eles estavam se afastando do saguão, né? Eles estavam perto do saguão e eles saíram correndo longe do saguão. E aí eles chegaram lá no lugar onde a voz tinha parado, né? Os 3. E aí o Rony não estava entendendo nada, tipo, o que está acontecendo? E a Hermione soltou uma exclamação quando ela viu que tinha algo na parede. Eles chegaram mais perto, né, da parede e tinha uma inscrição que falava: a câmara secreta foi aberta. Inimigos do herdeiro, cuidado. Aí chegaram um pouco mais perto, pisaram numa poça d'água que estava ali no chão. Aí quase escorregaram, né? O Harry quase escorregou e caiu. Quando chegaram lá perto, a gata do zelador, a Madame Norra, ela estava pendurada, dura feito um pau e com os olhos envidraçados, gente. Horror, sessão, assim, visão do inferno, né? Se assustaram, se afastaram, escorregaram de novo numa poça d'água e tentaram sair ali da cena, né? O Harry ainda falou, será que a gente ajuda? E o Rony falou, cara, o melhor que a gente faz é sair daqui agora. Mas o timing desses amigos aí tá bem ruim mesmo, porque nisso que eles estavam decidindo ir embora, a festa acabou e os alunos começaram a chegar na cena macabra. E é isso que eu fiquei um pouco confusa, porque eles fugiram de pé. Eles estavam correndo longe do saguão, né, amiga? Pelo menos ou não? 2 andares, eu acho. E como que chegaram tão rápido ali os alunos? Eu achei isso um pouco esquisito. Foi um pouco difícil para mim, para eu imaginar essa cena, para ser bem sincera. Mas não deu tempo, porque assim, se eles saíssem, nem que eles saíssem andando, gente, daria tempo deles fugirem de lá antes de alguém chegar. Não foi como se, tipo, abriram as portas do saguão e eles estavam ali na frente, no corredor. Bastava continuar correndo na outra direção, né? Exato, dava tempo, porque ainda tinham dois andares, né, para as pessoas chegarem, mas sei lá.
Às vezes, talvez a gente tá em choque e a gente tá achando que foram situações rápidas, mas eles podem ter ficado ali em choque por um tempinho, né? Também, pode ser. Nisso, o pessoal chegou, os alunos chegaram lá na cena macabra e a gente escuta o Draco ao fundo gritando: inimigos do herdeiro, cuidado, vocês serão os próximos sangues ruins. E dando gargalhada, gente. Super contente, rindo assim, enlouquecidamente. E o nosso capítulo termina aqui. Bem pesado, eu achei, né? O que você achou, Ana? Eu achei pesado também essa parte final, porque, assim, a gente não sabe o que aconteceu com a gata, né? Mas viva, assim, normal, ela não tá. Não. A inscrição na parede é em vermelho. Então, o que é? Sangue, tinta? Também não sabemos. As frases que o Harry escuta mencionam morte o tempo todo. Então, a gente é levado a pensar que talvez a gata esteja morta. Herdeiro do quê? O quê? O herdeiro, né? Inimigos do herdeiro, cuidado. Isso. Que herdeiro? E por que o Malfoy falou isso como se ele soubesse quem é o herdeiro? Conhecimento de causa. Primo dele? Ele? Né? Ele, o primo dele, o pai dele? Não sei, parecia assim, o herdeiro, normal. Todo mundo sabe quem é o herdeiro, eu não sei. Eu também não. E que câmara é essa também, né? Exato, eu tenho uma pergunta, porém. É que eu não sei se o Malfoy estava indo para a sala comunal da Sonserina, mas em teoria, ou isso tá na minha cabeça só, a Sonserina, a sala comunal, fica lá nas masmorras. Masmorras não é para baixo? Não, masmorra é pra cima. Masmorra é pra cima? Sim, é onde foi a festa do Nick. Eles subiram. Masmorra é aquela... A Rapunzel fica na masmorra mais alta. Nossa, eu não sei porque eu pensava que masmorra era embaixo. Não, é o mais alto possível que tem é a masmorra. Então tá bom, gente, me ignora. Então ele tava subindo mesmo pra sala comunal dele. Justifica subir, é masmorra sempre alto. Então eu não tenho perguntas. Eu achei que começou bem despretensioso com essa festa, né, do Nick, e termina bem macabro. Eu acho que é o primeiro momento macabro. E como a Ana falou, a gente não sabe o que aconteceu com a Madame Norra. Eu nem ia comentar das poças de água, gente, mas agora também, depois que eu fui terminando o capítulo, eu falei, será que era realmente água? Será que isso vai ser relevante em algum momento? Por que tinha água ali, né, no chão do castelo? Porque dá-se entender que o Filch, ele pode até ser desrespeitado, mas ele mantém o castelo limpo, né? Então, o que é aquela água ali, né? Então, definitivamente, muitas perguntas. Quem é o herdeiro? O que é essa câmara? O Draco conhece? Por que ele tá com todo esse conhecimento de causa? E eu achei também interessante que as pessoas, elas mostram um lado delas, né? Quando elas têm o apoio, ou acham que tem o apoio de massa, né? Eu não acho que o Draco teria falado qualquer coisa sobre a xenofobia dele se não tivesse alguém dando o suporte, né? Alguém realmente falando que as coisas vão ficar complicadas ou feias para os sangues ruins, né? E como que ele fez? Porque não fala nada, a mensagem só fala herdeiro, inimigos do herdeiro, né? Não fala que são os sangue ruins. Poderia ser algum outro tipo de inimigo, né? Então, tipo, o Romeu e Julieta é briga de família, não tem nada a ver com, né, os Capuletos e os Montequios lá. Não tem nada a ver com nacionalidade ou com histórico, sangue propriamente, né? Então, outra pergunta que a gente não sabe ainda é por que só o Harry tá escutando essas vozes, né? Que até então, quando ele tava lá com o Lockhart, ele pode ter pensado, sei lá, o cara tava tão absorto ali em assinar os autógrafos dele, escrever as cartas, que ele realmente não estava prestando atenção. Mas nesse caso, o Rony e a Hermione nem escutaram mesmo. Eles estavam seguindo o Harry por apoio ao amigo, mas de verdade saber o que estava acontecendo, eles não sabiam, né? Então, muitas perguntas mesmo, né? Esse capítulo aí é um que dá aquela vontade de ler já o próximo. Você já precisa saber o que vai acontecer, né? E o capítulo 9, que é o nosso próximo, é a pichação na parede. Então vai começar a vir aí pelo menos uma explicação de o que aconteceu ali, o que é esse líquido que usaram, o que aconteceu com a Madame Norra, né? Então, assim, tem bastante pergunta que a gente espera ter resposta. Sim, e a gente está alcançando 50% do livro, e já dá para imaginar mais ou menos a reação do Filch quando ele vê uma parede pichada,
água no corredor e a gata, em teoria, morta, né? Ele não sabe se limpa o chão, se limpa a parede ou se acode a gata. Então ele tá assim numa bica de, como chama? De sinuca, né? Ele tá totalmente assim, ele vai ficar completamente fora de si, chateadinho, né? Eu ficaria em choque. Seu animalzinho, né, gente, de estimação, a sua amiga, né? Mais do que isso, eles são parceiros, né? Então vai ser bem triste pro Filch. Eu espero que Noha não esteja morta. Mas, assim, é interessante também porque começa a tomar um lado um pouquinho mais sombrio, né? Até então, a gente não tinha... No livro 1, quando o Quirrell morre, a gente não viu, né, nenhuma cena macabra como essa. Essa foi uma cena bem macabra, eu achei. Não, concordo. E outro ponto é, no primeiro livro, todo o problema, né, o vilão, em teoria, ele estava fora do castelo, até que alguém de dentro do castelo trouxe, né, o Voldemort para dentro do seu corpo. Sim. Mas Hogwarts é uma fortaleza, né? Pelo menos é vendida a história, a ideia é que Hogwarts é super seguro. Só perde para Gringotts, ou talvez ganha de Gringotts, não sei ainda. Pois é, a gente tá vendo que, não sei, não parece ser. Estão acontecendo coisas estranhas. Pessoas, no momento, animais estão se machucando dentro das fortalezas de Hogwarts. Então, Sim. né, com mensagens estranhas. Exatamente. Então, bem interessante. Novamente, Harry, Rony e Hermione no meio da situação, né? Eles não conseguem sair de perto dos problemas, né? São imãs aí para problema, mas vai ficar interessante. Então, se vocês tiverem vontade de compartilhar os seus comentários com a gente, por favor, mandem suas mensagens lá no nosso Instagram, próximocapítulo.podcast, ou no nosso e-mail, próximocapítulopodcast@gmail.com. Então tá, gente, se cuidem direitinho e na semana que vem, então, a gente volta com o capítulo 9, a pichação na parede. Um Perfeito. abraço. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, gente.